Olá, pessoal, aqui é a professora Renata e nós vamos fazer agora a correção do simulado que foi aplicado para vocês, futuros fiscais de postura da Prefeitura de São José dos Campos. Texto para as questões de 1 a 7. Era um texto que falava sobre a questão dos idosos, que os idosos hoje não são mais aquele vovozinho, vovozinha de bengala, que eles têm um potencial enorme de consumo, porque eles já criaram os filhos, já criaram a família e hoje podem viajar, gastar, mas que eles gostam de ser bem tratados, de consumir em locais específicos, e que o mercado financeiro, o comércio, no finalzinho do texto diz aí, está perdendo muito com eles, porque eles têm um potencial enorme de consumo e as lojas não perceberam isso ainda. Então vamos às questões? Questão número 1. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que lojas e prestadoras de serviços vêm disponibilizando altas somas para adequar suas instalações às expectativas dos idosos? Não, pelo contrário, o texto fala o contrário, que o mercado está perdendo em deixar de investir para os idosos. O erro aí, disponibilizando altas somas. Letra B. As pessoas com mais de 65 anos estão dispostas a consumir mais, embora parte significativa dos seus rendimentos esteja comprometida com a criação dos filhos. Não, pessoal. Se vocês voltarem no segundo parágrafo, tá lá. Eles já criaram os filhos, eles já educaram a família. A renda agora é para alimentação, saúde, lazer e no máximo, continuar presenteando familiares. Não é criar o filho. Letra C. Os idosos querem consumir diferentes produtos e serviços, mas os valores recebidos da aposentadoria, pessoal, isso é extrapolação. Não se fala em aposentadoria, em valor recebido no texto. Letra D, que é o nosso gabarito, que essa resposta está no último parágrafo. O mercado brasileiro está perdendo a oportunidade de de aumentar os lucros, pois não tem conseguido atender adequadamente o público idoso. Vamos comigo no texto? Deixa eu provar para vocês. Último parágrafo, em poucas palavras. O potencial dos consumidores mais velhos é grande, mas quase ninguém está preparado para atendê-los. Ou seja, a resposta está no texto. E letra E, cadê o erro? As pessoas que já passaram de 65 anos negam a imagem dos velhinhos de bengala. Primeiro que o texto não fala de 65. O texto fala de 70. Por isso, preferem frequentar lojas direcionadas ao consumidor jovem? Não. Não é isso que fala o texto. O texto fala que essa idade, eles não têm cara de velhinho e eles também não gostam de lojas com muito barulho, com muito tormento, que eles são um público mais seleto. Portanto, letra D. 2. Segundo o autor do texto. Letra A. Dos 20 aos 40, as pessoas acreditam na eternidade e na impossibilidade de transformar a sociedade, não. Vai lá comigo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo parágrafo. Tá aqui. Entre os 20 e os 40, as pessoas sentem-se imortais. Ok. O esforço pessoal é focado em ser alguém, em destacar-se. Acredita-se que é possível moldar o mundo às nossas necessidades. E não como diz a questão. A questão diz impossibilidade de transformar. Não. Ele quer moldar o mundo. Então está errada a letra A. B.
Dos 20 aos 40, as pessoas dedicam-se a cultivar a vida interior. E isso aí é depois do 40. Significado de vida. Vida interior é depois dos 40. Por isso que está errada a B. Letra C. Depois dos 40, as pessoas são obrigadas a limitar suas atividades, pois não se adaptam às mudanças sociais. Gente, aqui ó, depois dos 40, percebe-se que a realidade não é tão boa assim. As pessoas iniciam uma busca por um significado de vida. O ser social, o foco passa a ser o ser interior. Então, não é isso que cita a letra C. Não fala em limitar atividades. Não fala que não se adaptam. Pelo contrário, eles percebem que a vida não é só aquilo e passam a focar muito mais no eu, no interior. Por isso que a C está errada. Letra D. Perto dos 70, as pessoas veem a realidade com otimismo e querem se tornar indivíduos bem-sucedidos profissionalmente. Pessoal, não é isso que fala o texto. Quando ele fala dos 70, hoje em dia, as pessoas perto de 70 não têm cara de velhinho, não usam bengalas e outra coisa. Para elas, a idade é um estado de espírito e não um número. O texto não fala sobre ser bem-sucedido profissionalmente. Esse é o erro. Gabarito pra gente, então. Letra E. Perto dos 70, as pessoas definem a idade como um estado de espírito. Acabamos de ler no texto. E refutam padrões tradicionalmente associados à velhice. Onde está o refutam? Não é mais a professora de velhinha, a velhinha de bengala, não é aquele mais estereótipo do velhinho. Isso está no texto. Portanto, letra E. 3, semântica. Vamos lá? A renda. Renda pode ser uma pensão? Até pode, forçando a amizade. Mas, gente, presentear não é sustentar. E ela pediu sinônimos. Letra B, excesso. Excesso é uma profusão? Sim, o excesso é uma profusão, uma grande quantidade, uma enorme quantidade. E discernir. É discriminar? Sim. Discernir é discriminar, perceber, entender. Letra B. É patente. Patente é questionável? Não. Patente quer dizer nítido, evidente. E projetados, desenhados. Ok. Letra D. Alguém treinado. Ok. Preparado. Mas raro não é corriqueiro, não. Corriqueiro é algo que? Corriqueiro, que eu sempre falo na sala, trivial, comum, prosaico, banal. E letra E, autêntico. Não, gente, autêntico não é trivial. Trivial é algo banal, comum, corriqueiro. Autêntico é quem tem autenticidade. E disputar também não é pleitear. Pleitear é pedir, querer, reivindicar. Disputar é uma disputa, um embate. Portanto, letra B. Número 4. Crase, né, pessoal? Primeiro, temos aí uma regência. Quem se adapta a. Por que não é a letra A? Acerta. Pronome indefinido. Caso proibido, há uma parcela. Artigo indefinido. Caso proibido, há expectativa. Perfeito. Os dois femininos, os dois no singular. Quem se adapta a. Regência do verbo adaptar-se. Perfeita. A toda. Pronome indefinido. Caso proibido, há interesses. O A no singular, seguido de plural. Além de tudo, os interesses, masculino, caso proibido. Gabarito C. 5. Completar as lacunas, né? Aí é uma questão de regência.
Os profissionais, a quem cabe? Tudo que cabe, cabe a alguém. Ou seja, cabe a eles, cabe aos profissionais. Os rendimentos de que dispõem as pessoas. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. E as agências de publicidade com as quais as empresas contam. Contar, não contar de 1, 2, 3. Contar com, no sentido de dispor, de parceria. Portanto, letra B de bola. Número 6. As conjunções. Pessoal, aqui no slide, elas não estão destacadas, mas na prova de vocês elas estão, tá? Quais são elas? Visto que, portanto e embora. O que nós temos aí? Vamos lembrar comigo? Porque, já que, visto que, uma vez que, dado que, porquanto, haja vista, temos uma causa. Depois, portanto, então, desse modo, dessa maneira, por conseguinte, temos uma conclusão. E, embora, ainda que, mesmo que, por mais que, conquanto, apesar de, a despeito de, uma linda concessão. Portanto, letra C. Voltando aí para vocês enxergarem, causa, conclusão e concessão. Número 7, concordância verbal e nominal. Letra A, já é o nosso gabarito. Contestadores, alguns desses idosos foram... Quem foi hippie? Alguns dos idosos. E se opuseram, os idosos se opuseram a guerras, como a do Vietnã e a regimes ditatoriais. Perfeita, letra A. Letra B. Segundo os dados do censo realizado, o que deve existir? Não é cerca de 14 milhões de brasileiros? Devem existir, porque o verbo existir sempre concorda. Essas pessoas, ok, já conquistaram certa estabilidade e dispõem, plural, essas pessoas dispõem. Letra D. A população mundial está envelhecendo. Perfeito. Por isso, é preciso reformular conceitos a fim de que jovens e idosos tenham convivência harmoniosa. Convivência harmoniosa. Único erro da questão. Letra E. Compreender esses consumidores é saber se comunicar com pessoas que, apesar de idade, não se sentem excluídas. Pessoas que se sentem excluídas da sociedade. Portanto, letra A. 8. Cuidado com essa 8. Se você não prestou atenção ao enunciado, você pode ter errado a número 8. Preste atenção comigo. Considerando que, nas alternativas a seguir, o pronome está substituindo apenas uma das expressões grifadas. É correto afirmar que ele está empregado corretamente, mantendo-se o sentido em: os pais contam histórias para os filhos. Não é preposição, não é regência, não é contar algo a alguém ou para alguém. Qual é o pronome oblíquo que substitui termos regidos preposicionados? É o lhes. Os pais contam-lhes, contam a eles. Então, vamos ver aqui as alternativas. Os pais contando-lhes para os filhos, não.
Aí seria contando-as, que aí seria contando histórias. Porque aí quem conta alguma coisa. Letra B, os pais contando histórias aos filhos, despertam nas crianças o prazer pela leitura. Os pais contando-se histórias, não está um contando história para o outro. Despertam nas crianças o prazer pela leitura. Os pais contando histórias para os filhos, despertam-lhes nas crianças, não. Aí seria despertam o prazer. Despertam-no, que seria despertam o prazer. Aí não tem regência. Letra E, os pais contando histórias para os filhos, despertam-se, não. Que seriam despertam o prazer. Como as pessoas falam errado, despertam ele. Despertam o prazer. Por que virou no? Porque quando o verbo termina em M, ão e oin, e não existe atrativo na frase, o pronome oblíquo vira no, na, nos e nas. Portanto, letra B. 9. Colocação pronominal. Regrinhas de próclise, ênclise e mesóclise. Vamos lá? Letra A. Muitas pessoas adquirem roupas e objetos de grife, na esperança de que, vamos lembrar, todo o que é atrativo de próclise. Então, na esperança de que se transformem em indivíduos elegantes, o que atrai o pronome oblíquo. Letra B, que é o gabarito. Na opinião do narrador, na ânsia por serem especiais, as pessoas frequentemente se tornam. Tudo que termina em mente é um advérbio e todo advérbio é atrativo de próclise. Letra C, não. Em tratando-se, não. Em se tratando. Toda vez que eu tiver em mais NDO, que é o gerúndio, em se tratando, em se falando, em se comendo, próclise. Seus documentos, ok, esse se é de caso, conjunção. Se os documentos coubessem na carteira, provavelmente o narrador teria comprado a não. Pessoal, vamos lembrar? Não se usa ênclise depois de um futuro, cantarei, cantaria, cantaremos, cantarão, e depois de um particípio, ado, ido, to. O erro aí é o particípio. E letra E, ao questionar a importância dada às grifes, o narrador não. Toda palavra negativa é atrativa de próclise. O narrador não se limita. Portanto, letra B. Mais um texto gigantesco, mas eu não precisava desse texto para fazer as questões. Então, vamos lá? Número 10. Um correto comentário a respeito da expressão destacada no texto. Até pouco tempo atrás, apontar alguém como ambicioso era quase uma ofensa. No Brasil. Está empregado em sentido figurado? Não. Sentido próprio. Significando um insulto? Sim, é um insulto. Mas isso não é sentido figurado. Isso é sentido próprio. Letra B. É um adjetivo positivo, que define pessoas determinadas. Está em sentido próprio? Sim. Mas é gananciosos? Não. O que é uma pessoa determinada? Uma pessoa que faz, que quer, que deseja, que está disposta a fazer alguma coisa. Não alguém ganancioso. Letra C. Podemos turbiná-la? Sim. Sentido figurado. Mas significando controlá-la, não. Significando aumentá-la, torná-la maior, torná-la melhor. Turbinar é dar um up, é melhorar. Letra D. Sem tomar as rédeas da própria vida. Está em sentido próprio? Não. Está em sentido figurado. Próprio não. Tomar as rédeas da vida é sentido figurado.
E não é ficar à mercê das circunstâncias. É você saber o que faz. Você toma conta da sua vida. E, portanto, letra E, né? Deram a cara para bater, sentido figurado, enfrentaram riscos. Foram lá, jogaram-se, deram a cara, enfrentaram, não tiveram medo. Portanto, letra E. Número 11, só para, né, é uma concordância aí, vamos lá. Em outro trecho da reportagem, a jornalista afirma que é preciso estar atento para que energia e determinação, sujeito composto, na ordem, tão caras, tão necessárias, tão queridas às pessoas que têm ambição, a energia e a determinação não cobrem uma fatura elevada, gerando situações de estresse. Por isso, convém o quê? Convém aprender, convém isso. Toda vez que a resposta for isso, eu tenho concordância no singular. Portanto, que vocês devem se lembrar que o convém com acento agudo, singular, acento circunflexo, plural, que são os derivados de ter e vir. Mantém, convém, detém, mas quando a resposta para o que convém der um isso, essa questão é sempre no singular. Portanto, letra A. Número 12, essa questão é ótima. A gente assinar a alternativa em que o verbo de dois expressa uma ação ocorrida em tempo anterior ao do verbo um. Vamos lembrar uma coisa? Qual é o verbo que expressa passado, concluído, acabado, finalizado, porém anterior a outro? Quem é ele? Anota aí. Pretérito mais que perfeito. Qual a terminação do pretérito mais que perfeito? Ou ele termina em irá, comera, saíra, buscara, jogara, ou é quem? O tinha ou o havia, mais quem? Mais o particípio, ou seja, coubera é a mesma coisa que tinha cabido. Trouxera, tinha trazido. Não existe tinha trago. Chegara, tinha chegado. Não existe tinha chego. Cuidado. Então, pessoal, o que eu tenho que achar nessa questão? Um verbo que esteja onde? Que esteja no pretérito mais que perfeito. Então, vamos lá. É o verbo da dois. Fosse, pessoal, fosse é pretérito imperfeito de quem? Do subjuntivo, que é uma condição. É a letra B, né? O gabarito. Havia tido é a mesma coisa que tivera. Havia lido, lera. Havia feito, fizera. Portanto, letra B. Pegue. Espero que não pegue AIDS. Presente do subjuntivo. Que eu pegue, que tu pegues, que ele pegue. Um desejo. Referiu-se. Pretérito perfeito do indicativo. Um passado concluído, acabado, finalizado. E sabe, presente do indicativo. Um fato, uma certeza cotidiana. Portanto, letra B. Pediu um passado concluído, acabado, finalizado antes de outro. Quem que eu vou ter? Eu vou ter
o mais que perfeito. O que forma o mais que perfeito? Ou a terminação ra, comera, saíra, pulara, ou a forma tinha ou havia mais particípio, ok? Número 13. Além de ter conjugação de verbo, concordância nominal e verbal. Vamos a ela. É inegável que aqueles que se disporem, não, aqueles que se dispuserem a basear suas defesas em puro blá blá blá, não expondo dado consistente aqueles que não serão bem-sucedidos. 2 erros. Letra B é o gabarito. Mesmo que os defensores se dispusessem a praticar uma defesa adequada, com argumentos que se mostrassem irrefutáveis, haveria, todo mundo lembra que haver de existir não tem plural, haveria quem lhes criticasse a estratégia. Perfeita, B. Letra C. Podem haver impossível. Verbo haver, no sentido de existir, não admite plural, nem sozinho, nem acompanhado na locução. Pode haver os descontentes com as decisões emanadas do iminente julgador, caso as decisões dele se contraporem, não. Caso as decisões dele se contraponham, caso as decisões dele se contraponham às dos réus. Letra D. Os réus devem ter em seu defensor uma pessoa de sua confiança, que eles reputassem competente. Pessoa de sua confiança, que eles reputassem competente. Pessoa competente, mesmo quando não se tratam de, não. Pessoal, vamos lembrar? Toda vez que eu tenho a partícula C mais uma preposição, trata-se de, precisa-se de, gosta-se de, aspira-se a, visa-se a, partícula C mais preposição é sempre no singular, porque isso é um índice de indeterminação do sujeito. Partícula C mais preposição, indeterminação, sempre no singular. E letra E, pela lei do Brasil, é proibida, olha o artigo, é o artigo quem manda, é proibida a prática da advocacia por estrangeiros. Desejava-se que reavessem, não, que reouvessem. Não se esqueçam, por favor, passado de reaver. Reouve, reouveram, se rehouvesse, quando reouver. Pessoal, não existe a forma reavi, reaveu, reavesse, quando reaver, não. Verbo reaver, reouve, reouvera, se rehouvesse, quando reouver. Tem mais um erro. Desejava-se que rehouvessem sua atuação no país de origem, onde gozam, porque estrangeiros gozam de plenos poderes. Indubitavelmente, letra B. E 14. A razão por quê. Então, pessoal, toda vez que vier isso, motivo, razão, não tem pontuação errada. Você tem que achar uma pontuação que tenha sido empregada pelo mesmo motivo, pela mesma razão, pela mesma regra gramatical. Então, vamos ver?
O automóvel tornou-se um dos principais meios de transporte em áreas urbanas. Quem tornou-se? O automóvel. E acessibilidade tornou-se foco. Quem tornou-se foco? Acessibilidade. Que vírgula é essa? É a vírgula do e com diferentes sujeitos, que a VUNESP ama, né? A vírgula antes do e, que tem duas ou mais orações com diferentes sujeitos. Temos que achar uma vírgula pelo mesmo motivo. Então, vamos lá? A gente não é a letra A? Nos últimos anos. Tempo. Letra A é uma adverbial de tempo. Letra B, sem dúvida, afirmação. Novamente, é uma adverbial de afirmação. Proprietários de imóveis que, proprietários os quais. Isso aqui não é um pronome relativo? Se é um pronome relativo, essa vírgula é explicativa. Pronome relativo, vírgula de natureza explicativa. Se não tivesse vírgula, seria uma restritiva. Letra D. Proporcionalmente ao incremento. Modo. Modo. Adverbial de modo. Portanto, letra E. Quem que ganha? A população. E quem que ganha depois? Os proprietários. Letra E. O E, com diferentes orações e diferentes sujeitos. Porque o sujeito da primeira é a população e o sujeito da segunda são os proprietários de imóveis. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gabaritado, que vocês tenham acertado as questões e quaisquer dúvidas que surjam, mesmo depois dessas explicações, vocês podem recorrer a mim pelo WhatsApp. Um beijo a todos e excelente prova no domingo, dia 1º. Deus abençoe vocês.